Oi, meus amores, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de português. E aí, como é que vocês estão? Como foi o fim de semana de vocês? Foi bom? Curtiram bastante? Eu espero que sim. Então, e aí, já estão animados para começar a nossa aula? Eu quero ver vocês com tudo, viu? Deixa a preguicinha de lado, o final de semana já passou, tá começando agora mais uma semana, então vamos embora para nossa aula. Hoje o nosso assunto será o mesmo da aula passada. A gente vai, revisar um pouquinho o assunto, mas com novas atividades. Então, para começar a revisar nosso assunto, a gente vai começar falando sobre os verbos, né? Vocês lembram que eu falei o que eram verbos? Isso mesmo, é o que expressa ação, estado ou fenômeno da natureza. Vocês lembram que eu falei de um por um que era cada coisa? Muito bem. Então, vou relembrar o que era verbo de ação. Vocês lembram que era o verbo de ação que eu falei para vocês? Era aquilo mesmo que vocês pensaram. É o que faz a gente, se movimentar. É o verbo que dá sentido a movimento. É uma coisa que a gente fez, que a gente faz, que faz a gente se movimentar. Tia, não estou entendendo direito. Botei agora um exemplo aqui no quadro para vocês poderem relembrar. Eu, na frase aqui tem, eu jogo futebol. Qual é o verbo daqui? Jogo. Ele está fazendo o quê? Jogando. Então, jogando, para jogar a gente tem que se movimentar. Tem que ter uma ação. Então, isso é um verbo de ação. Poderia ser mais o quê? Eu danço bastante. Qual seria o verbo? Danço, né? Por quê? Porque quando eu falo danço, preciso me movimentar, eu preciso fazer alguma ação. Então, é um verbo de ação. E tem vários outros verbos: pular, cantar, dançar. Tudo isso são verbos de ação. Agora vamos relembrar o verbo de estado. Quem é que lembra o verbo de estado aí? Bom, quando eu falo verbo de estado, tem a ver como eu estou me sentindo, como está o meu dia, como está a minha situação, como eu estou. Por isso, tem a ver com estado. O estado é mais ou menos como eu me sinto em relação àquela determinada coisa. Vocês vão entender melhor na frase. Eu estou feliz. Qual é o verbo de estado aqui? Estou. Se eu estou sentindo, né, alguma coisa, eu estou de alguma forma. Então, verbo de estado. Poderia ser eu sinto muito, eu estou, eu amo. Então, tem tudo a ver, com o seu emocional, com o seu estado, com a pessoa, com o sentimento dela. Estado tem mais a ver isso. Agora, a gente vai relembrar os verbos de fenômenos da natureza. Quando a gente fala em verbos de fenômeno da natureza, quer dizer que é algo que é a natureza que faz. Por isso que é um fenômeno da natureza, é algo relacionado à natureza. Então, para isso, eu trouxe a frase. Ontem choveu bastante. Qual é o fenômeno da natureza aí? Isso mesmo, choveu. Porque quem é responsável pela chuva? A natureza. Então, o verbo, o fenômeno da natureza é choveu. Mas não tem só choveu não, pode ser geou, trovejou, relampeou, choveu, tem relampear, trovejar, ensolarado. Tudo isso aí, fenômeno da natureza, viu, gente? Bom, agora que a gente já conhece os verbos de ação, os verbos de estado, os fenômenos da natureza, a gente agora vai pegar o nosso livro e vai ler um pouquinho sobre isso, sobre o que eu expliquei aqui no quadro para vocês na aula passada e hoje. Verbo 1, página 177 do livro grosso, tá, gente? Observe as falas das crianças a seguir. Aí tem a criança da letra A. Eu jogo futebol. A da letra B. Eu estou muito feliz. E a da letra C. Choveu muito. Na fala a palavra jogo indica uma ação realizada pela menina. Então, é um verbo de ação, é um jogo. Ela falou, eu jogo muito. Então, é uma ação. Na fala B,
a palavra estou indica um estado, ou seja, como o menino estava se sentindo. Na fala ser, a palavra choveu indica um fenômeno da natureza. As palavras que expressam ação, estado e fenômeno da natureza são chamadas de verbos. Agora, veja a frase a seguir. Vocês lembram também que eu falei sobre locução verbal? Vocês lembram o que era locução verbal? Era quando tinha dois verbos numa frase. Como pode ser isso? Para a gente poder relembrar, né? Entender o que é isso, eu coloquei a frase. Maria está jogando. Aqui tem dois verbos na frase. Está, que é o verbo de estado, é como a pessoa está. E jogando é o verbo de ação, que é, ó, vocês lembram que eu acabei de falar. Aí, quando tem dois verbos numa frase, se chama locução verbal. Eu já falei isso para vocês na aula passada. E diz também que tem verbo auxiliar e verbo principal. Vocês lembram? O verbo auxiliar, ele ajuda o verbo principal. Então, aqui o verbo auxiliar é estar. O verbo principal é jogando. Lembram, não foi? Que eu disse a vocês que se a gente tirar o verbo auxiliar, a frase fica... Dá para entender o que é que a pessoa tá falando, mas fica meio sem sentido, né? Tipo, Maria jogando. Ok, eu entendi que Maria tá jogando, mas não ficou uma frase legal. Agora, se eu tirar a palavra jogando, não dá para entender o que é que a pessoa tá falando. Fica Maria está. Maria está o quê? Então, por isso que jogando é o verbo principal e está é só um verbo de auxílio, é só para ele ajudar a fazer com que a frase fique mais clara. Eu expliquei tudo a vocês na aula passada. Então agora vamos falar sobre um pouquinho disso no livro. Ele está dizendo, agora veja a frase abaixo. No livro tem, Bruno vai chegar amanhã. Note que a expressão vai chegar é formada por dois verbos que expressam uma única ideia. Quando dois ou mais verbos são combinados e expressam uma única ideia, eles formam uma locução verbal. Uma locução verbal é composta de um verbo auxiliar e um verbo principal. Veja. Aí ele está mostrando aqui nessa frasezinha aqui, né? Bruno vai chegar amanhã. A locução verbal é vai chegar, são dois verbos juntos. O verbo auxiliar é vai e o verbo principal chegar. Isso é uma locução verbal, que a gente acabou de explicar no quadro. Agora, vamos relembrar a conjugação verbal. Quem é que lembra de conjugação verbal aqui? Que eu disse a vocês que tinham primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. Vou colocar no quadro agora para a gente falar um pouquinho sobre ela. Bom, como eu acabei de falar para vocês, né? Existe a primeira conjugação, a segunda conjugação e a terceira conjugação. E palavras que estão na primeira conjugação são palavras que terminam com AR. São palavras que terminam com AR. Exemplo, cantar, dançar, gritar. Todas essas palavras terminam com AR. Então, elas estão na primeira conjugação. Palavras na segunda conjugação são palavras que terminam com ER. Exemplo, beber, comer, vender. Então, ó, são palavras que terminam com ER. Estão na segunda conjugação. E palavras que estão na terceira conjugação são palavras que terminam com IR. Exemplo, rugir, abrir, dormir. Todas essas palavras terminam com IR. E pra gente saber, ó, lembrar, né? Poxa, quais são as palavras da primeira conjugação, as palavras da segunda, as palavras da terceira? É bem fácil, é só a gente fazer assim, ó. Lembra da vogal? A gente lembra das vogais. A, E, I, O, U. Ok. O A é a primeira, né? A primeira vogal. Então, é a primeira conjugação. O E é a segunda vogal. Então, vai ser a segunda conjugação. É R, né? I é a terceira vogal. Então, é a terceira conjugação. IR. Só lembrar. A gente sempre vai lembrar dessas primeiras letrinhas da frente. A, E, I. Mas, na verdade, é A, R, E, R e R, né? Então, primeira conjugação é a primeira vogal. A, R.
Segunda conjugação é a segunda vogal, é, depois o R. Terceira conjugação é a terceira vogal, o I, é depois IR. Deu para lembrar, né? São palavras que terminam com essas letrinhas. Aí eu também falei para vocês... deixa eu focar aqui em conjugação verbal antes da gente mudar de assunto. Página 178. Leia os verbos abaixo. Amar, correr, partir. Observe que os verbos a seguir têm terminações diferentes. Essas terminações indicam a conjunção, né, o grupo ao qual os verbos pertencem. Veja, as terminações, né, as palavras que terminam com a R, está na primeira conjugação. Aí tem alguns exemplos: cantar, dançar, falar. As palavras que terminam com R fazem parte da segunda conjugação. Aí tem uns exemplos aqui: viver, comer, vender. E as palavras com IR estão na terceira conjugação. E os exemplos são rugir, abrir, assistir. Então, essas são as conjugações verbais. E também, além disso, eu falei sobre o verbo e as palavras do discurso. Vamos ler um pouquinho aqui. Observe as formas verbais destacadas na frase abaixo. Letra A. Eu leio todos os dias. Letra B. Ela lê todos os dias. Letra C. Nós lemos todos os dias. Na frase a forma verbal leio se refere ao pronome pessoal eu. Na frase B, a forma verbal lê se refere ao pronome pessoal ela. Na frase C, a forma verbal lemos se refere ao pronome pessoal nós. O que isso quer dizer? Vou botar no quadro agora para vocês entenderem. Então, o que eu quis falar para vocês foi isso aqui, ó, na frase. Eu leio todos os dias. A palavra aqui, ó, leio, ela se refere... Deixa eu trocar esse piloto aqui, que está fraquinho. Bom, a palavra leio, ela se refere ao eu. A palavra lê, ela está se referindo a ela. Ela lê. E o lemos está se referindo a nós. Nós lemos. Então, ó, eles se referem aos pronomes. Lembram que isso é pronome, que a gente já estudou sobre isso? Os pronomes eu, tu, eles, nós, vós, eles. Tudo pronomes pessoais. Os verbos se modificam e se flexionam conforme as pessoas do discurso a que se refere. Quando o verbo está flexionado, ele pode ser chamado forma verbal. Relembre a seguir quais são as pessoas do discurso. Existe primeira pessoa do discurso, segunda pessoa do discurso e terceira pessoa do discurso. Quem lembra a primeira pessoa? Eu. Eu no plural ou nós. Eu no singular ou nós no plural. Segunda pessoa. Tu no singular ou eles no plural, né? Tu no singular ou vós no plural. Terceira pessoa. Ele, ela, eles ou elas. Claro, ele e ela no singular, eles ou elas no plural. A gente estudou isso quando a gente viu pronomes, vocês lembram, né? Então, o que quer dizer que eles se flexionam? Eles mudam. Uma palavra tem que mudar de acordo com o que está vindo, com o que ela está acompanhando. Exemplo aqui, eu leio. Aí se fosse... vocês viram que todas as frases tá a mesma coisa, só mudei os pronomes. Eu leio. Ela, pode ser ela leio. Não, porque leio só combina com eu. Ela tem que ser ela lê. Mas, ó, tem o mesmo sentido. Leio, lê. E se for nós? Nós leio, pode ser? Leio só combina com eu. Com nós tem que ser lemos, porque está no plural. Então, ó, a palavra ler muda na frase de acordo com a palavra que está acompanhando ela. Já que a gente já relembrou que tudo isso eu dei na aula passada. Mas eu resolvi relembrar para a gente poder fazer a atividade, né, com mais clareza, com mais facilidade. Então, já que a gente relembrou, todos abrindo o livro na página 179. Primeiro quesito. Observe as formas verbais em destaque nas frases. Em seguida, pinte os quadrinhos com as cores correspondentes às que elas expressam.
vermelho para ação, verde para estado, azul para fenômeno da natureza. Então aí tem 3 frases. Trovejou muito durante a semana. Trovejou é o quê? É uma ação, é um estado ou é um fenômeno da natureza? O que for, você vai pintar de acordo com o quadradinho. Se for ação, vermelho. Se for estado, verde. Se for fenômeno da natureza, azul. Aí depois tem: Juliana estava triste ontem. Estava tem a ver com o quê? Com ação, com estado, com fenômeno da natureza. E depois tem: brincamos de bola no intervalo do jogo. No intervalo de hoje. Então, brincamos tem a ver com o quê? Com ação, com estado, com fenômeno da natureza? Tá fácil essa. Aí vem o segundo quesito. Vocês vão reescrever as frases a seguir, substituindo as locuções verbais por uma forma verbal que representem a mesma ideia. Veja no exemplo. Jéssica vai viajar amanhã cedo. Jéssica viajará amanhã cedo. Ele trocou vai viajar por o viajará. Então, na letra A vai ficar como? Quem vai ficar em casa amanhã? Então, se a gente for mudar, quem ficará em casa amanhã? É na letra B. Será que o nosso time vai ganhar o campeonato? É como é que fica? Será que o nosso time ganhará o campeonato? Vocês vão trocar o vai ganhar por ganhará. O vai ficar por ficará. Mesma coisa vocês vão fazer na letra C e na letra D. Aí depois, no terceiro quesito, tem: ligue as frases à pessoa do discurso correspondente e às formas verbais destacadas. Tem aí umas frases, vocês têm que dizer com quem eles estão falando. Se é com eu, com eles, com nós, com ela. Exemplo, na letra A. Jogamos basquete na casa da Bia. Ele está se referindo, jogamos, está se referindo a quem? Eu jogamos? Eles jogamos? Nós jogamos? Ou ela jogamos? Vocês vão fazer assim. Letra B. Falei com meu professor ontem. Eu falei com meu professor? Ou eles falei com meu professor? Nós falei com meu professor? Ela falei com meu professor? Qual que está combinando mais? Vocês vão ver qual são dessas palavrinhas. O eu, o eles, o nós, o ela, que está combinando com essas palavrinhas aí mais escurinhas. Bem fácil, vão ligar. Depois vocês vão passar para a página 180. Quarto quesito. Complete as frases com os pronomes adequados às formas verbais destacadas. Tem na letra A. Comprei alguns livros na promoção. Vocês vão botar os pronomes. Eu comprei, tu comprou, ele comprou, nós comprou. Qual que combina mais? Vai usar o eu, ou tu, ou ele, ou nós, ou vós, ou eles. Vocês vão qual que combina mais, viu? Letra B. Participamos de uma gincana bem legal. Eu participamos, tu participamos, nós participamos. Qual que combina mais? Eu vou fazer a mesma coisa com as outras frases. Depois, no quinto quesito, vocês vão reescrever as frases abaixo, alterando as pessoas do discurso destacadas. Vejam só. Na primeira frase tem: eu organizei todos os brinquedos e tu desarrumaste tudo. Vocês vão ter que trocar por esses nomezinhos rosinhas aqui. No primeiro quadradinho, vocês vão trocar o eu por ele. Estão vendo que tem ele aqui? Vocês vão ter que trocar o eu por ele. E depois, ó, esse por esse aqui. O tu por eu. Então, como ficaria? Ele organizou todos os brinquedos e eu desarrumei tudo. Depois vai ter que trocar, ó, esses pretinhos por esses daqui. Aí depois a mesma coisa, trocar os mais pretinhos por esse daqui. Vocês vão ter que reescrever essas frases mudando essas duas palavrinhas que estão pretinhas por essas vermelhas. Aí depois o sexto quesito. Complete as frases com a forma adequada dos verbos abaixo. Aí tem dizer, cantar e assistir. Vocês vão ter que botar a palavra que combina mais. Exemplo. Tiago
na festa de casamento? Tiago dizer, Tiago cantar, Tiago assistir. Combina, é Tiago cantou. Tá certo que no quadradinho tem cantar, mas aí você vai, ó, flexionar, você vai mudar de acordo com a frase. Não fica Tiago cantar na festa do meu casamento. É Tiago cantou. A mesma coisa fazer com a letra B. Juliana e Ricardo disseram que a aula foi boa. Lá em cima tem dizer, mas não combina, né? Juliana e Ricardo dizer que a aula foi boa. Juliana e Ricardo disseram que a aula foi boa. Isso é a letra B. E na letra C, nós assistimos a um filme bem divertido, porque lá em cima tem assistir, mas assistir não combina aí. Então, ó, assistimos. Vocês têm que, ó, mudar a palavra de acordo com a frase. Depois que vocês terminarem isso, tem um joguinho pra gente fazer bem legal sobre isso. Bom, como é esse jogo? Eu vou explicar pra vocês agora. Jogo e brincadeiras. Jogo da memória das locuções verbais. Junte-se a um colega para brincar do jogo da memória das locuções verbais. Para isso, destaque no material complementar as fichas e siga as orientações do professor. Como não dá pra gente brincar com o colega, a gente pode brincar com o papai, com a mamãe. Vocês vão abrir, ó, a página 275, estão vendo? 275, lá atrás. E vão ter que, ó, vão virar. É um joguinho da memória, vocês vão virar e vai achando qual é a palavra. E, ó, como é ela flexionada. Exemplo, tem vão brincar. Vão brincar é a mesma coisa que quê? Que brincarão. Vão escrever a mesma coisa que quê? Que escreverão. Vamos colher a mesma coisa que quê? Colheremos. Então, aí tem todas as palavras, né? E como é o verbo dela. Tipo, vou cantar, cantarei. Vou dançar, dançarei. Tudo isso. Então, vocês vão virar, vão destacar, vão virar ela de cabeça para baixo. E aí vai tirando e vai procurando a que combina. É que nem jogo da memória. E vai ser bem divertido. Vocês vão gostar bastante. Bom, depois que vocês terminarem, né, essa atividade do livro, hoje também tem no caderno. Bem legalzinho de fazer. Eu vou explicar para vocês como é a do caderno agora. Bom, na atividade do caderno é simples. Primeiro quesito. Coloque no quadro abaixo os verbos nos lugares certos. Ó, tem os verbos vestir, prender, estudar, andar, pedir, subir, receber, contar, falar, amar, trazer, esconder, partir, comer e ouvir. Vocês vão dizer quais são os da primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. É só lembrar, ó, as duas letras que terminam as palavras. A R faz parte de qual conjugação? ER, qual conjugação? IR, qual conjugação? Bem fácil. E depois vocês vão procurar 5 palavras diferentes dessas que estão aqui, da primeira conjugação, 5 palavras na segunda conjugação e 5 palavras na terceira conjugação. Não pode ser nenhuma dessas que estão aqui, tá? Vocês podem procurar em livro, na internet, pode ficar bem à vontade. E terminamos, né, nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, meus amores. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula de português.